Eu sou a Carol Piva, mulher cis, sapatão, servidora da casa, uma mulher alta de 1,78 m, tenho os cabelos na altura dos ombros, lisos e castanhos, uso óculos, tô com vestido preto, com detalhes nas mangas, arco-íris, bem sapatão. Olá, eu sou Henrique Macedo, juiz do trabalho em Uberaba, sou um homem de 1,74 m, cisgênero, homossexual, tenho os cabelos curtos, castanhos, estou usando um terno cinza com a gravata azul e uma camisa azul. A gente está aqui hoje para entrevistar a professora Joana Ziller, da UFMG. Ela é professora do Departamento de Comunicação Social e também do Programa de Comunicação Social, né, Joana? A Joana coordena, dentre vários projetos, um grupo de pesquisa, do qual eu tenho a alegria e a honra de participar, que é o GEL. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, já. Bem-vinda, uma alegria te receber aqui, espero que seja uma tarde agradável, aguerrida e de muitas pautas para a gente conversar, Joana. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande receber esse convite, estar aqui conversando com vocês, falando para um público tão especial quanto esse que está nos vendo, ouvindo. Eu sou uma mulher cis, sapatão, branca, de cabelos curtos, castanhos, escuros, tô de roupa preta e um cachecol preto. Tenho os olhos verdes, bom, acho que é isso. Joana, não tem como não começar falando do GEL, né? Esse é o mês da visibilidade lésbica, nós pensamos nesse convite, né, doutor Henrique? Exatamente por isso, nós dois integramos o Comitê de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade do Tribunal, pela primeira vez, é um comitê recém-inaugurado, e a gente ocupa a vaga LGBTQIAPN+. Então, como é o mês da visibilidade lésbica e a gente está fazendo essas ações, né, do comitê ao longo dos principais marcos que a gente discute, pensamos, vamos trazer uma mulher sapatão para falar sobre essa visibilidade, que na verdade é quase muito invisibilização, né? Isso é um espaço institucional, tem isso muito aqui também, como em qualquer espaço. E você criou o GEL, que é o Grupo de Estudos em Lesbianidades da UFMG, coordena esse grupo. Queria que você começasse falando para a gente um pouquinho como são as pesquisas, o que é o grupo, qual a importância da pesquisa nesse ambiente acadêmico e para além dele, quais os avanços e desafios do grupo até então. Pois é, a pesquisa é o que faz o conhecimento no mundo andar. Então, a gente tem pesquisa na universidade, não apenas, mas aqui no Brasil, principalmente, a pesquisa se concentra nas universidades públicas, sejam elas federais, estaduais, mas principalmente nas federais, que são em maior número, né? Então, toda professora, todo professor que entra numa universidade tem como obrigação a sala de aula, sem dúvida nenhuma, porque nós somos professores, professoras, professoros, mas também as atividades de pesquisa, extensão, né? Então, pesquisar, que significa gerar conhecimento, e fazer extensão, que é dialogar com a sociedade, tanto para levar para a sociedade aquilo que a gente faz, que produz como conhecimento dentro da universidade, como também para trazer, né? Porque o conhecimento precisa estar em diálogo com as necessidades da sociedade. Então, a pesquisa se estrutura assim, na maioria dos países, mas também no Brasil. E nessa estrutura, a gente tem, então, os grupos de pesquisa. Essa é uma figura que é muito nacional, também tem em alguns lugares, mas não em todos. Então, os grupos de pesquisa que reúnem um ou mais professores em torno de uma temática. Quando eu entrei na universidade, eu ainda não pesquisava lesbianidades. Estava, inclusive, contando isso aqui logo antes da nossa conversa. Eu pesquisava mídias digitais, o meu concurso foi para isso, era muito voltado, minha atuação profissional era muito voltada para isso, mas eu me entendo desde menina, desde os 15, 14 anos, como uma menina lésbica. Então, e aí eu comecei a me sentir segura, trabalhando com outros professores, que eram homens gays, a maioria deles, comecei a me sentir segura de entrar nessa área de pesquisa. E em 2018, eu apresentei um projeto e montei o GEL, que é o Grupo de Estudos em Lesbianidades, ainda que se chame Grupo de Estudos, é um grupo de pesquisa, registrado no CNPq, que é quem organiza a pesquisa nacionalmente.
E então a gente tem pesquisado a questão da lesbianidade em diálogo com diversas áreas, né? Sem dúvida nenhuma com as plataformas de mídia social, mas também o grupo é um grupo interdisciplinar, então a gente tem gente das artes, tem mais gente da comunicação, tem gente da psicologia, da história, das ciências sociais, das áreas de saúde. Então, é um grupo que tem uma atuação ampla em relação ou em diálogo com as lesbianidades. E não é um grupo que se restringe só a Belo Horizonte, tem pesquisadoras de outros lugares do Brasil também, né? Sim, sim, a gente tem pesquisadoras do país inteiro, e essa é uma questão muito importante, porque no Brasil a gente tem pouquíssimos grupos relacionados às lesbianidades. Na verdade, no último levantamento que eu fiz, a gente tinha 2. O GEL e mais um grupo no Recôncavo Baiano, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, as pessoas que querem pesquisar essa temática costumam vir, né? Ou ir para lá ou vir para o GEL. Então, a gente tem hoje pesquisadoras do país inteiro discutindo com a gente, gerando conhecimento, trabalhando essa temática. Professora, agradeço também imensamente a sua presença. Para nós é uma honra tê-la aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, tratando desse tema que nos é tão caro e a respeito do qual nós temos pouca oportunidade de ouvir, né? Então, aproveitando que a senhora trouxe a questão das plataformas digitais, né, que foi aí a sua primeira área de pesquisa, correto? O seu primeiro interesse, que acabou desaguando na pesquisa sobre lesbiandades, mas também com esse viés, com essa ideia aí das plataformas digitais, né? Como a senhora acha que a cultura digital tem moldado as percepções sobre gênero e sexualidade na sociedade contemporânea, considerando que a senhora tem explorado justamente o impacto das plataformas digitais na visibilidade de diferentes sexualidades, em especial as lesbiandades? Tá bom, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que tem algumas questões importantes, assim, inclusive contraditórias, se a gente for pensar. Por um lado, as plataformas de rede social têm um papel muito importante, que é de fortalecer a circulação de informação, né? Então, é possível, nas plataformas de rede social, a gente encontrar pessoas que se parecem conosco, espalhadas pelo mundo, né? E então a gente saber que não está sozinho e a gente começar a trocar conhecimento, né? Nas nossas pesquisas, esse fenômeno é um fenômeno muito importante para aqueles grupos chamados de minorias, né? Uma das primeiras pesquisas que eu fiz nessa área, antes ainda do GEL, dizia respeito às transmasculinidades e mostrava como que praticamente não havia conhecimento produzido, pesquisa acadêmica, então pesquisa científica, sobre as transmasculinidades. Mas havia uma diversidade de canais no YouTube de pessoas transmasculinas que estavam se hormonizando e trocando experiências sobre quanto de hormônio elas tomavam, né? E aí sem orientação médica, porque os médicos não sabiam, muitas vezes se recusavam a dar informação, né, a receber aquelas pessoas, fazer acolhimento. Então, quanto de testosterona elas estavam tomando, quais os sintomas que isso traziam para o próprio corpo, se encontravam informação, então também fazer esse intercâmbio. Então, isso tem mais ou menos 11 anos que eu fiz essa pesquisa, 11, 12 anos que eu fiz esse levantamento, e nessa época já era muito nítido esse papel de potencializar a troca de informação entre grupos que são discriminados pela sociedade. E aí, quando a gente montou o GEL, também os nossos levantamentos iniciais foram sempre muito relacionados às plataformas de mídias sociais. Isso era muito nítido, assim, como é que as mulheres lésbicas, as pessoas lésbicas, né, porque a gente pode ampliar em relação às mulheres, como é que as lésbicas, então, as sapatonas, conseguiam trocar informação, conseguiam fazer redes de amizade, muitas vezes de relacionamento, mas também de proteção social, né? Então, a rede social, a plataforma de rede social tem esse papel, que é um papel muito importante. Por outro lado, ela tem um papel limitador, né? Que significa que essas informações não vão ganhar ampla circulação. Isso é muito diferente da mídia tradicional, porque quando algo relacionado às lesbianidades vai, vamos supor, para o Jornal Nacional, né, é muito raro que vá, mas quando vai, todo mundo vê.
né? Nas plataformas de mídia social, o fato da gente ter uma circulação que é mediada por uma fórmula matemática, que a gente chama de algoritmo, né? Então, mediado por algoritmo, faz com que a gente só receba aquilo que a gente já vê, né? Então, a gente receba mais do mesmo, digamos assim. As bolhas, né? Exato. As bolhas. E aí, então, essa informação sobre as lesbianidades não ganha circulação para fora dessa bolha, né? A não ser em casos muito específicos, mas é muito raro que isso aconteça. Então, tem um papel duplo, né? Que, ao mesmo tempo, permite uma troca maior de informação e, por outro lado, reforça a invisibilização para fora desse círculo de pessoas que já fazem parte daquele grupo. Uma das principais questões que, infelizmente, ainda precisam ser debatidas na nossa sociedade diz respeito às violências direcionadas às populações LGBTQIAPN+. No caso, em especial das mulheres lésbicas, como são essas formas de violência? A gente queria entender se elas acontecem mais dentro de casa ou fora de casa. E que a senhora falasse um pouquinho sobre a realidade no estado de Minas Gerais dessas violências. Bom, doutor Henrique, aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte ou no mundo, né, a gente precisa primeiro entender assim, que quando a gente está falando das lesbianidades, a gente, em geral, está falando também de mulheres, né? Então, se a violência que acomete mulheres acontece muito privadamente, a violência que acomete lésbicas, sapatonas, também vai acontecer privadamente de maneira preferencial. Agora, a gente precisa também entender, assim, em primeiro lugar, que a mesma violência que acomete as mulheres hétero vai acometer as mulheres lésbicas, né? Vai nos atingir. Mas há camadas extras de violência sobre nós, que dizem respeito à orientação sexual, né? E isso se a gente desconsiderar todas as outras interseções, né? A questão étnico-racial, a questão do poder aquisitivo, né, da faixa de renda, e daí por diante, as pessoas com deficiência, a questão etária, né, tem muitas outras interseções aí. Mas se a gente pensar assim, então, simplificando, né, então, uma violência que acomete a todas as mulheres nos acomete também, mas uma violência específica chega a nós. Mas, enfim, quando a gente está falando desse tipo de violência, a gente está, assim, principalmente falando dos ambientes privados. E aí não só porque nós somos mulheres, mas também porque, historicamente, tem uma construção que é a construção do armário e da invisibilidade, né, que nos empurra para dentro de casa, para viver as nossas experiências afetivas em ambientes privados, né? Ainda hoje você anda na rua e é exceção você vê duas mulheres ou duas meninas de mãos dadas, namorando, como a gente vê casais héteros aos montes. Mas, quando eu saio na rua de mão dada com a minha companheira, né, é extremamente comum que as pessoas nos olhem de um jeito ruim, né? Outro dia a gente estava passeando no Mercado Central, aqui em Belo Horizonte, e eu até comecei a rir, porque a gente passou por um feirante que começou a bater no peito e rezar, né? Porque a gente estava de mãos dadas. Então, todas essas experiências, a gente precisa estar fortalecido para lidar com elas sem que isso atrapalhe o nosso dia, né? Mas todas elas, então, são a basezinha, né, de uma violência cotidiana que acaba reforçando esse aspecto de que o ambiente para nós é um ambiente privado, ainda mais do que para outras mulheres, para as mulheres heterossexuais. Então, essa violência acontece muito, de fato, no ambiente privado. Agora, inclusive porque essa violência é muito forte, advinda das famílias, por exemplo, né? A gente tem algumas pesquisas, uma pesquisa que a gente já está desenvolvendo há algum tempo, que analisa os registros, os REDs, né, que são os BOs, que a gente conhece por boletim de ocorrência, da polícia em Minas, e uma das formas mais comuns de violência é aquela que vem da própria família, né? Então, vem do pai, quando as meninas são mais jovens, ou da mãe, vem dos ex-companheiros, ex-maridos, né? Então, vem nesse ambiente familiar.
Por outro lado, tem uma questão muito importante quando a gente fala de violência, que é o registro. O registro da violência, né, os REDs, os BOs, são outra forma de invisibilização, porque o que a gente nota na análise desses registros é que, a não ser que a vítima confirme, reafirme seguidamente que aquela violência diz respeito à sua lesbianidade, isso não vai para o REDS, para o boletim de ocorrência. Naqueles em que a gente vê isso aparecendo, em geral, isso está dito 1, 2, 3 vezes pela vítima. Isso aparece lá no relato. Porque o próprio policial dificilmente registra lá se isso não é demandado. Por outro lado, muitas vezes, né, a gente vive o que a gente chama de heterossexualidade compulsória, que quer dizer que as pessoas, em geral, nos leem como mulheres hétero, né? Então, o policial, ao chegar numa cena de crime, pressupõe que as pessoas envolvidas são heterossexuais, a não ser que elas digam. Mas, ainda que ele não pressuponha, tem aí um preconceito mesmo, porque as pessoas da polícia são pessoas do mundo, né? Como todos nós, professores, juízes, jornalistas e tal, somos pessoas que estão no mundo e que passam pela mesma formação. Então, tem um preconceito mesmo nesse registro, né? Isso causa uma invisibilização ainda maior, né? Estava, por exemplo, analisando esses dados que são feitos por uma pesquisadora, da Ana Barretos, que é minha colega de departamento e que trabalha com a gente no GEL, dizendo que não há nenhum registro de mulher lésbica assassinada em Minas, né? Há registros, isso nos últimos quase 10 anos, né? Há registros de homens gays, há registros de pessoas trans, mas não há registro. Isso mostra, assim, bom, das duas, uma. Ou Minas Gerais é o paraíso das lésbicas, o que eu acho difícil pela minha inserção cotidiana na vida em Minas, ou então a gente tem uma invisibilização muito grande de uma vítima que não pode dizer, anote aí que eu sou lésbica, que ele me matou por causa disso, né? Então, a gente tem uma violência sem nenhuma dúvida, né? Ao andar na rua a gente percebe isso, mas a gente tem poucos registros dessa violência, o que significa uma invisibilização muito mais grave do que outros tipos que a gente vê por aí, né? Porque não permite o estabelecimento de política pública. Acho que pensando nisso, a doutora Henrique, a gente conversa bastante no comitê, Joana, que aqui, como qualquer lugar da sociedade, é um ambiente institucional cheio de violências individuais, institucionais e estruturais, né? Então, não raro, a gente já vem vendo mais ações sendo protocoladas por mulheres lésbicas ou de outros segmentos da população LGBTQIAPN+, dizendo que sofreram discriminações ou violações no ambiente de trabalho. Então, a gente tem observado, não é um crescimento, mas a gente tem visto mais. Não sei se as pessoas estão entrando mais com as ações, mas tem aparecido bastante. Acho que uma das ações do comitê também é olhar para isso, né? Com certeza. Para esse quadro social. E eu fico me perguntando, é uma pergunta nossa, como preparar esses magistrados, magistradas e magistrades e os demais servidores e servidoras, né, para olhar para essa questão. Porque um juiz cis heteronormativo, uma juíza assim também, olha para uma pessoa e pressupõe que essa pessoa é heterossexual. Então, aquela violência dela é uma lamúria, ou ela inexistiu, ou precisam ser encontradas milhões de provas para que ela seja comprovada, né, esse tipo de violação. Como preparar e como é importante, quão importante é analisar as intersecções, né, os vieses interseccionais da violência até chegar na mulher lésbica. Como é que a gente faz com esse corpo de pessoas que decidem o futuro de tantas trabalhadoras, né? Olha, Carol, eu sou otimista. Que bom. Então, quando você me diz que isso tem aparecido mais, ainda que não haja ainda um número oficial, né, eu imediatamente penso que as pessoas estão mais conscientes, né, dos próprios direitos e mais confortáveis para buscá-los. E acho que isso é uma coisa muito importante, uma coisa fundamental. Tem alguns estudos recentes que mostram que a população mais jovem se declara mais, se autodeclara mais como LGBTQIAPN+. Né? Isso não significa absolutamente um crescimento dessa população, mas significa que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para sair do armário. Bom, então as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para sair do armário. Então, eu acho que, de fato, há uma tendência a que esse tipo de ação
apareça mais, né? Busque mais por justiça. Mas como é que se lida com isso? Essa, de fato, é uma pergunta muito difícil, porque, em primeiro lugar, como eu estava dizendo, né, a violência não começa como alguém que bate na outra pessoa. Né? A violência começa no olhar, a violência começa no tom de voz, né? A violência começa recentemente. Então, a gente teve lá na Argentina o assassinato, uma pessoa tentou contra a vida de 4 mulheres que moravam numa mesma casa, jogou uma bomba incendiária lá dentro, matou 3 delas. E essa pessoa foi presa e tal, foi uma grande comoção. E essa foi uma questão que foi levantada muito fortemente. Quando é que essa violência começou? Quer dizer, esse homem que fez isso já tinha xingado muitas vezes, já tinha ameaçado muitas vezes, né? Até o momento em que ele se sente confortável para jogar uma bomba e buscar a morte das 4. Acontece a mesma coisa aqui no Brasil, no mundo inteiro, que as pessoas começam a violência em geral por olhares, pelo tom de voz, e isso vai escalando. Né? Se não há nenhum tipo de intervenção, isso vai crescendo, cresce para xingamentos, cresce para violência física, ou cresce, né? No caso da Justiça do Trabalho, muitas vezes não chega a violência física, mas há demissão injusta, há punições e tal. A gente tem um ambiente que é um ambiente de discriminação espalhado pela nossa sociedade, né? E é muito importante que as pessoas escutem, atentas a isso. Então, a gente tem alguns protocolos, por exemplo, na própria Justiça, que é um protocolo de escuta de mulheres que sofreram assédio, né? Então, para entender então, a questão do trabalho relacionada à LGBTQIAPN+ fobia, também é preciso protocolos nesse sentido, de entender que não se trata de mimimi, não se trata de lamúria, né? A discriminação que nos atinge é, de fato, muito maior. E a gente, como sociedade, é responsável por lidar com isso. É a gente que está produzindo como sociedade. Então, a gente, como sociedade, que também precisa buscar uma solução. E essa solução não cabe só a nós, pessoas LGBT. Pelo contrário, não somos nós que estamos nos violentando, né? Sendo violentos conosco mesmos. São as pessoas hétero, em geral. Então, é preciso que essa sociedade parta da percepção e da ação de pessoas que são heterossexuais. Assim como no caso do racismo, é muito possível fazer um paralelo, né? As pessoas que atingem as pessoas negras com violência são as pessoas brancas. Então, cabe a nós também tomar consciência e adotar ações nesse sentido. Então, é muito importante, eu acho, em primeiro lugar, essa conscientização de que a violência começa muito pequena e de que não por acaso a gente tem o Dia do Orgulho, né? A gente teve essa semana passada o Dia do Orgulho Lésbico, essa semana tem o Dia da Visibilidade Lésbica, são 2 datas em agosto, 19 e 29. Então, por que a gente precisa de um Dia do Orgulho? Porque frequentemente, continuamente, a gente passa pela percepção, então as pessoas nos fazem acreditar que a gente não deve ter orgulho da gente, pelo contrário, que a gente deve se envergonhar. Essa é uma forma de discriminação que está nas famílias e que está no ambiente de trabalho, que está nas escolas, né? Então, entender que ser LGBTQIAPN+, é socialmente visto como um elemento diminuidor, digamos assim, que nos hierarquiza, né, abaixo assim, das pessoas hétero, cis, é fundamental para que a gente entenda essas violências e para que a gente possa lidar com elas de maneira justa. A senhora me fez recordar um julgamento que eu proferi. Na verdade, enquanto a senhora falava, eu estava tentando aqui me lembrar de julgamentos que eu proferi que tivessem como elemento ali no processo a questão, o fato de a trabalhadora ser lésbica. E eu não conseguia me lembrar, eu conseguia me lembrar de muitos casos que envolviam homens gays, mas não conseguia me lembrar de casos que envolviam mulheres lésbicas. E aí me ocorreu um em específico que envolvia um assédio sexual de uma trabalhadora, mas em momento nenhum a orientação sexual dela foi trazida no processo. Nem na petição inicial, nem durante a audiência. Como é que ela surgiu? Porque eu estava fazendo audiência, era uma audiência telepresencial, ou seja, ela estava na residência dela e eu estava na unidade, mas assistindo e conduzindo a audiência por meio do computador, na rede mundial de computadores, e em algum momento ela conversou com alguém, e isso não é possível, porque ela estava prestando um depoimento, não pode, né?
Então eu adverti, falei, a senhora não pode conversar com outra pessoa durante seu depoimento, a senhora pode me mostrar quem está aí com a senhora? Ela, me desculpa, doutora, eu estou aqui com a minha esposa. E ela está muito nervosa, porque foi uma situação que nos tocou de uma maneira muito específica, já que nós temos um casamento, né? E ela explicou, fora, né, da convencionalidade, enfim, uma empresa muito conservadora. Ela acabou expressando como a questão da sexualidade afetou e como a dimensão da sexualidade de alguma maneira interferia naquela situação de assédio sexual que ela tinha sofrido. Que para ela, e no caso para mim também, havia ali uma interseccionalidade entre o fato que envolvia o fato dela ser mulher e o fato dela ser lésbica, e esses dois componentes geravam então um problema aí um problema aí que aumentava, que majorava a questão do assédio sexual, o impacto do assédio sexual na vida dessa trabalhadora. E às vezes a gente tem dificuldade de mencionar isso, né? Porque não é trazido no processo, né? Verdade. Bom, prosseguindo, ainda falando sobre as invisibilidades, né? E sobre o cerne da sua pesquisa, que é a invisibilização social da mulher lésbica, eu queria saber, professora, já que nós estamos aí nesse mês tão importante, como é que a gente pode sair desse cenário de invisibilidade e ir para um cenário de visibilidade? Eu sei que não é uma fórmula mágica, né? E talvez seja uma pergunta complexa de se responder, porque envolve todo o trabalho que a senhora tem, né, ao longo de muitos anos. Mas o que a senhora acha que a gente pode fazer como sociedade, como instituição? Que passos, como que a gente pode avançar para a gente sair dessa invisibilidade, especialmente no aspecto das lesbiandades, né, que eu acho que é o cerne da questão aqui da pesquisa da senhora, para a gente partir para essa visibilidade? É uma ótima pergunta, e muito difícil também. Eu acho que há uma série de questões envolvidas nisso, né? E, sem dúvida, a primeira delas é a gente entender que não há nada de errado em ser LGBTQIAPN+. Mas entender isso socialmente é diferente de eu dizer aqui, quem está me escutando concordar, né? Nos vendo concordar. Em geral, então, se a gente pensar na justiça, eu acho que preparar um ambiente para que as pessoas se sintam mais acolhidas é fundamental, né? As pessoas entenderem que elas têm possibilidade de trazer as questões LGBT que elas sofrem no trabalho para cá, e que isso não será usado contra elas, pelo contrário, será um elemento de acolhimento. Eu acho que promover um ambiente assim é muito importante se a gente quer a visibilidade, quer pensar na visibilidade, né? Então, acho que cabe a vocês, aí vocês estão com a tarefa de elaborar protocolos nesse sentido, né? Sabendo, como eu estava dizendo, que provavelmente vai chegar cada vez mais. E é até desejável que chegue cada vez mais, porque a gente sabe que essa violência existe na sociedade. Se ela não está chegando até a justiça, então há um grande problema, né? Se ela está se perdendo nesse meio do caminho, então há um grande problema social, né? Que é um problema de todos e todos nós. Agora, para além disso, eu estava até brincando, assim, que até muito recentemente, até 1 ano e meio atrás, eu era a única professora lésbica da UFMG. É óbvio que eu não sou, nunca fui, né? Conheço muitas outras, mas eu era a única fora do armário falando desses temas, né? E eu acho que isso também é algo muito relevante, né? Então, aqui no tribunal, no TRT, quantas mulheres lésbicas fora do armário a gente tem, né? Para além daquelas que as pessoas conversam no corredor e que imaginam que sejam lésbicas, mas que a pessoa não se sente confortável o suficiente. E, para além disso, por que é que as pessoas não se sentem suficientemente confortáveis? Acho que todas essas são perguntas que a gente precisa fazer, né? Institucionalmente. Não eu, não o senhor, não você, mas que a gente precisa fazer institucionalmente, que cabe ao comitê, por exemplo, né? Pensar maneiras de as pessoas que vivem isso na sua vida privada trazerem isso, estarem confortáveis para trazer isso para o ambiente de trabalho, porque, ao contrário de uma crença generalizada, a orientação sexual não é uma questão privada, né? A gente tem, inclusive, muitos incentivos legais para a gente ser heterossexual, né? A gente tem, historicamente, a gente tem auxílios governamentais, incentivos governamentais, né, para que a gente seja heterossexual. A gente pode pensar que, muito recentemente, foi possível colocar
no imposto de renda uma dependente ou um dependente do mesmo gênero, né? Também, muito recentemente, com a União Estável, que a gente pode ter plano de saúde, cota de clube, pode se casar, né? Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Mas, enfim, então, a gente tem uma série de incentivos, né, no sentido de se manter heterossexual, e é preciso, então, que a gente enfrente essa realidade para que as pessoas não hétero também se sintam confortáveis, né? Eu acho que a importância do comitê, do nosso comitê, é bem essa também, porque não raro a gente escuta nos corredores, eu estou falando como mulher lésbica, acho que uma das poucas assumidamente sapatão do tribunal, né, doutor? Não, a gente escuta às vezes de gestoras, mulheres, né, então a questão do gênero está ali arraigada também nesse comentário. Vocês vão acrescentar mais quantas letrinhas na identidade de vocês? Parem com as lamúrias e os mimimis. Então, é preciso, eu acho que é isso, sair dessa não coragem ou dessa... Porque é tido como não coragem, você está no armário, você não comenta, você não diz. Ir para alguma instância de acolhimento. E é muito importante nesse sentido, Carol, a gente pensar assim, que quando a gente sai do armário, então, acho que tem algumas questões. Assim, a primeira é a questão da segurança. Né? Então, você precisa estar seguro, esse é um cálculo permanente na nossa vida. Você precisa estar seguro para sair do armário. E isso inclui, então, aqui vocês, né, muitos de vocês são concursados, então tem uma segurança profissional que está garantida. Mas também tem uma tradição que é essa de que a gente é visto socialmente como inferior. Então, a gente precisa construir isso, né, para que essa percepção se altere. Né? Isso leva tempo, sem dúvida nenhuma. Mas é possível, né? É possível. É possível, é importante, é o que vem. E você tem visto avanço, Joana? Eu vejo muitos avanços, né? As novas gerações, por exemplo, estava lendo sobre isso outro dia. Você tem nas gerações mais antigas, então das mulheres mais velhas do que eu, em torno de 5% da população que se autodeclara LGBT. Nem vou falar do QIAPN+, né? Porque são gerações mais antigas. 5%. Nas gerações mais jovens, você tem em torno de 18%. Né? Então, você vê que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis. E o próprio fato de as empresas terem cada vez mais políticas de diversidade, os órgãos oficiais também, né? O crescimento das ações que chegam até aqui, mas na justiça como um todo, algumas garantias, né, como a garantia do direito agora que a gente tem de se casar, a equiparação da LGBTQIAPN mais fobia ao crime de racismo, injúria racial. Então, há avanços, sem dúvida nenhuma. Né? O que a gente precisa fazer é não deixar retroceder, que a gente continue avançando em direção à igualdade. E isso é muito importante. Nenhuma de nós está querendo privilégio. O que a gente quer são direitos iguais. Sim. Excelente. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora. Foi, sem dúvida nenhuma, um momento de muito aprendizado. Nós acreditamos, sinceramente, na construção de um novo modelo de gestão de pessoas, de um modelo de organização social, seja no aspecto institucional, seja fora da instituição, porque nós somos servidores, nós somos magistrados, mas nós somos, sobretudo, cidadãos. Nós queremos uma sociedade melhor. Então, em nome da desembargadora Adriana Sena, que é a coordenadora do nosso programa, do programa de equidade aqui do TRT3, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e dizer que a nossa casa está aberta para outras oportunidades, quando a senhora puder e quiser estar aqui conosco, será sempre uma grande honra recebê-la e ouvir um pouco dos seus ensinamentos. Tá ótimo. Eu que agradeço, uma honra para mim estar aqui também. Acho fundamental que a gente saia da universidade e esteja em diálogo com as diversas camadas da sociedade. Estou à disposição para estar aqui quando vocês quiserem. Vamos pensar juntos em algumas ações de formação, né? Com certeza. Eu acho que trazer também mais pesquisadoras do GEL para cá, começar a conversar, né, sobre essa equidade, o que é isso, né? As pessoas não sabem o que é ainda. Mas muito obrigada, fico muito honrada com a sua presença. Volte sempre. Obrigada. Muito obrigada.